Essência da existência. Esse é o título do trecho que trouxemos para refletir com você nesse vídeo, retirado do famoso livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Desde já gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal Escola do Sentido. Sou Taline Chagas, psicólogo, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e convido você a refletir sobre o seguinte trecho. Essência da existência. Tópico do livro Em Busca de Sentido. Alguns trechos. Essa ênfase sobre a responsabilidade reflete-se no imperativo categórico da logoterapia. Viva como se já estivesse vivendo uma segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado, como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como essa máxima, a qual convida a imaginar primeiro que o presente é passado, e em segundo lugar que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito confronta com a finitude da vida e com o caráter de irrevogável daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. A logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que ou perante quem ele se julga responsável. Por isso, é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como sendo responsável perante a sociedade ou perante a sua própria consciência. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de autotranscendência da existência humana. Partindo desse trecho, gostaríamos de conversar com vocês sobre temas como sentido, responsabilidade, amor e essência da nossa existência. Então, esse trecho começa trazendo o imperativo categórico da logoterapia. Como vocês puderam ver. Viva como se já estivesse vivendo uma segunda vez e como se da primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Como você pode perceber, é um imperativo bastante exigente. Ele foi detalhadamente tratado pelo psicólogo Matheus Nunes, num outro vídeo aqui do nosso canal, que vai estar linkado aqui na descrição. Mas para este vídeo e para as considerações que queremos fazer, eu convido você a pensar nesse caráter de irrevogável. Então, quando o Frankl ele vai comentar a afirmativa, né, quando ele vai comentar o imperativo categórico, ele fala dessa confrontação que o ser humano tem com o irrevogável, com o ineditismo de cada situação. Então, cada situação que vivenciamos, ela é única e irrepetível. Mesmo que lá na frente você vá vivenciar algo parecido, é exatamente isso mesmo, parecido. Nunca será igualmente nas mesmas condições. A situação não será replicada nas mesmas condições e você também já não será mais a mesma pessoa. Então, cada situação, cada momento da nossa vida tem algo desse caráter de irrevogável. Então, buscar tomar uma boa decisão, tomar um melhor posicionamento, é sim bastante válido. Vai demonstrar e estará demonstrando o quanto nós queremos vivenciar sentido em cada uma dessas situações. Então, eu queria destacar esse caráter de irrevogável e continuar refletindo com você sobre pontos importantes que Viktor Frankl nos faz nesse trecho. Ele fala que uma das coisas importantes para a logoterapia é a consciência plena da nossa responsabilidade. E aqui eu queria convidar você a pensar a responsabilidade não apenas como fardo, como obrigação, mas a exercitar, compreender responsabilidade como uma capacidade humana de responder, uma capacidade humana de se posicionar diante das situações. E nesse sentido, ninguém pode roubar a sua resposta, ninguém pode responder por você. Então, quanto mais nitidez nós temos de que o nosso posicionamento, a nossa diretividade, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivenciamos, precisa ser algo condizente conosco, autêntico, e não trazido de outras pessoas, ou vivenciado só porque alguém quis, ou vivenciado só porque alguém mandou. Quanto mais clareza e nitidez nós temos com relação a isso, melhor e mais em condições de responder bem nós estamos, mais em condições de vivenciar esse imperativo categórico nós estamos.
Então, ter noção de que cada situação você responde por cada uma delas e que ninguém pode responder por você, que cabe a você tomar os seus próprios posicionamentos. Isso não quer dizer não escutar as pessoas, né? Isso não quer dizer não ser aberto às possibilidades, mas quer dizer que, diante das aberturas que você vai colocando, você vai ouvir, você vai buscar dar a sua melhor resposta. Você vai buscar tomar o direcionamento que mais condiz com quem você é e com os valores que direcionam a sua vida. Quanto mais nitidez você tem disso, como estávamos colocando, mais autenticamente você poderá vivenciar, mais possibilidade de vivenciar sentido você vai ter, e mais condizente com o imperativo categórico da logoterapia você vai estar. Outro ponto importante que Viktor Frankl nos traz: somente você vai poder saber perante o que ou perante quem você responde. Então, para umas pessoas, o mais importante é responder diante da família. Às vezes, o mais importante é responder diante da pessoa amada. Ou, às vezes, o mais importante é você responder diante de uma missão que você sente que tem, de uma capacidade, de uma habilidade que você sente que tem, ou ainda, existem pessoas para quem o mais importante é responder diante de Deus, da vivência de Deus, deste Deus que ela acredita, né? Então, não cabe a outras pessoas, não cabe ao logoterapeuta, não cabe ao psicólogo dizer perante quem ou perante o que você responde, mas cada pessoa no íntimo, né, da sua existencialidade vai poder saber diante de quem, perante quem ou perante o que ela se sente responsável, ela sente que tem que responder. Como a gente já vem trazendo da outra reflexão, não se trata aqui de ser fechado, não se trata aqui de não ouvir as pessoas, mas de entender que, sendo aberto a elas, as colocações que elas têm, as compreensões que elas têm, você pode enriquecer a sua visão. Mas quem vai, diante da visão enriquecida, tomar um melhor posicionamento, tomar um direcionamento, caminhar por um caminho específico, essa pessoa é você. Na sequência, a gente tem, então, uma questão a colocar, né? O que fazer da tarefa da sua vida? Quais são as missões que você sente que você deve realizar e só você pode realizar? Então, esse caráter de missão não diz só diante de quem, mas o quê, né? Quais são os caminhos? Essa pergunta é tão difícil, né? Que às vezes nós nos fazemos e que às vezes nem é tão difícil assim, né? Às vezes, para muitos de nós, está, está velado, né, esse caminho, essa missão pessoal, essa tarefa pessoal. Para outros de nós, ela está mais evidente. Entretanto, o que a gente quer colocar aqui é que nós somos um ser em movimento, né, em movimento existencial. Tendemos para algo ou para alguém, né? E qual é esse algo? Qual é essa minha tarefa? Qual é essa minha missão no mundo? Como eu disse, para quem essa noção já é evidente, você tem uma decisão a tomar diante dessa evidência, né, diante desse caminho que você sabe que é ele. Você quer percorrer ou você ainda prefere não percorrer? E para outros que ainda não encontraram a sua tarefa e a sua missão nessa experiência de vida, né? Fica a missão de buscar esse caminho, de tentar encontrar qual é esse caminho, que mais condiz com você, que mais condiz com a sua experiência, que seria significativo. Né? Então, você vai ver nos próprios textos do Viktor Frankl, né? Se você ainda não sabe o sentido da sua vida, isso não é um impeditivo, né? Isso não é um problema. Isso significa que você está em movimento de busca por esse caminho, por essa tarefa, por esse encontro com uma pessoa, né? E quanto mais nitidez você tem do seu momento, melhor você pode realizar essa busca. De forma mais consistente, você pode trilhar, né, essa busca, essa investigação, vamos dizer assim, né? Por fim, né, você vai pegar no finalzinho da citação que a gente tirou aqui, o Frankl dizendo que esse sentido ele precisa ser descoberto. Né? Então, eu estava falando exatamente desse movimento de busca, e esse movimento de busca está no mundo. Né? Então, você vai
você acompanhando os escritos de Viktor Frankl, você vai ver que Frankl não é um adepto de você entender que o sentido está em você mesmo. Então, não precisa ter nenhum contato com o mundo, porque seja qual for a minha verdade, está dentro de mim e isso me basta. Não, não é assim que Viktor Frankl pensa. Viktor Frankl entende o ser humano como alguém que se abre ao diálogo com o mundo e que a vivência de sentido do ser humano está nesse mundo, seja direcionado a algo, seja direcionado a alguém. Você se direciona a uma missão, a uma tarefa, como a gente já vinha falando, você se direciona a uma pessoa a quem você ama. Às vezes, essas duas coisas se entrelaçam, né? E assim se vivencia sentido, e assim se experiencia o amor, e é nesses movimentos e é nessas vivências que a gente encontra o preenchimento significativo da nossa existência. Então, veja que o trecho que nós destacamos para esse vídeo termina com a palavra autotranscendência, né, com a expressão autotranscendência da existência. Então, é esse movimento de busca, né, de direcionamento para algo ou alguém que aumenta a nossa probabilidade de vivenciar sentido. E aí, aqui eu queria chamar a atenção a uma coisa: não é qualquer algo e não é qualquer alguém, mas algo significativo, alguém importante. Então, quando nós nos abrimos à experiência da existência no mundo, né, nós vamos começando a perceber, através dos nossos afetos, que valores, que tarefas, que missões nos chamam a atenção, nos brilham os olhos. Nós também vamos percebendo diante de que pessoas nós nos sentimos mais próximos, mais acolhidos. Então, nós estamos em busca, como a gente estava falando, né? Se você ainda não encontrou o seu caminho, se você ainda não encontrou a sua tarefa, a sua missão existencial, estamos em busca, né? E nessa busca você vai precisando se abrir para perceber o que é realmente importante para você, o que é realmente valoroso para você, quem é realmente valioso para você. E é indo ao encontro desse caminho significativo, dessa tarefa importante, dessa missão valiosa, dessa pessoa especial que nós nos abrimos a vivenciar sentido e a vivenciar o amor. E assim podemos conquistar, né, a experiência de nos sentirmos preenchidos, de nos sentirmos como que completos, né? Isso a cada novo instante, né? Cada novo instante que se abre para nós a possibilidade de vivenciar o sentido, de vivenciar o amor. E aqui vale a gente retomar o imperativo e a máxima. É por isso que é importante nós estarmos realmente engajados nessa busca. Porque se por outro lado a gente percorre o caminho de qualquer jeito, se a gente percorre de forma indiferente, se a gente não se abre para perceber o que é importante, quais são os caminhos, as tarefas, as pessoas importantes para nós, nós corremos o risco de passar pela vida de qualquer jeito, não realizando uma busca interessada, intencionada, engajada, e vamos perdendo as oportunidades de vivenciar esse preenchimento de sentido, desses encontros e missões significativas. E podemos correr o risco de nos esvaziarmos, né? De ficar sentindo que, de alguma forma, as coisas carecem, as situações, a vida carece de sentido, carece de beleza, né? Carece de brilho. Então, veja que depende muito da nossa postura, né? E aí acho que o nosso imperativo categórico que está no texto ajuda muito a gente a entender a necessidade desse engajamento, desse olhar interessado, né? Nessa busca pelo sentido, por um lado. E acho que o final do texto que a gente trouxe para consideração aqui nesse vídeo nos indica o modo, né? Como fazer isso, abrindo-se para um diálogo com o mundo. Nós não vamos encontrar sentido fechados em nós mesmos, encerrados em nós mesmos, metidos apenas no nosso mundinho, né? Nós vamos precisar de uma abertura, de uma capacidade de dialogar. E para retomar uma palavra que estava no meio do texto, para responder às questões que a vida nos traz. Então, se você já acompanha a Escola do Sentido, já acompanha nossos vídeos, você já pode ter
encontrado essa expressão, né? E o Frankl, ele nos traz uma reflexão muito valiosa, dizendo que não somos nós que devemos questionar a vida, mas é a vida que nos interroga, é a vida que nos interpela, é a vida que nos questiona. E se nós estamos engajados, interessados, realmente buscando, verdadeiramente buscando, nós vamos conseguir perceber nas nuances, nas situações, essas interrogações, essas questões da vida. E vamos estar aptos, interessados e animados em responder, em dar a resposta, em ser, portanto, responsáveis, em vivenciar sentido, né? Aptos ao sentido, aptos ao amor. Se, por outro lado, nós estamos como que de ouvidos bocos, né? Se nós não prestamos atenção às situações, se nós vamos vivendo de qualquer jeito, a vida vai continuar nos interpelando, mas é como se nós não escutássemos, ou se não, ou como se, escutando os apelos, a gente quisesse responder de qualquer jeito, né? A gente quisesse dar as respostas dos outros, dar as respostas mais fáceis. E aí, quando é assim, realmente vai se encurtando, né, as possibilidades, as probabilidades de que a gente desdobre sentido. E aí corremos o risco, né, de passar por experiência de vazios. Mas se for assim, se você sente que está sendo assim, há sempre a possibilidade de mudar, né, de percepção, mudar de postura, de perspectiva, e começar a partir de agora a essa postura mais interessada, mais atenta diante da vida, e que vai tornar você capaz de responder, propício a vivenciar a autotranscendência e vivenciando a autotranscendência muito mais próximo de vivenciar uma experiência de sentido, uma experiência de amor, ou até mesmo uma experiência digna e reconfiguradora mesmo no sofrimento. Então, aqui no final desse vídeo, gostaria de pedir que, se esse vídeo foi importante para você, se você de alguma forma sentiu que ele te ajudou, que ele te interpelou, que ele te mobilizou, dê a oportunidade que ele possa fazer isso por outras pessoas, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com a pessoa que você gosta, com pessoas que você sabe que estão nesse movimento de buscar sentido, de encontrar um caminho na vida, de responder a esses caminhos, né? Gostaria também de pedir que você deixe o seu comentário no espaço reservado aqui embaixo no YouTube. Então, para nós é muito valioso as sugestões que vocês dão, as críticas que vocês trazem, as colocações, o desejo de ver assuntos específicos, e os comentários são esse espaço da gente saber o que se passa com você que está acompanhando o nosso canal, que está prestigiando nossos vídeos. Portanto, deixe seu comentário. Convido ainda a ir na descrição deste vídeo e acessar os links que a gente sugeriu. Então, como eu disse, tem um vídeo falando sobre o imperativo categórico, temos outro vídeo falando mais sobre a autotranscendência, e ele vai estar aqui linkado na descrição. É só você ir lá e acessar. Por fim, gostaria de agradecer a atenção com o nosso trabalho e convidar você a assistir outros dos nossos vídeos. Grande abraço.